Boa noite, pessoal, tudo bem? Chegamos aqui. Essa hora, mas chegamos, né? Vamos ler a palavra do Senhor, vamos continuar o livro de Josué e hoje nós terminaremos o livro de Josué. Então, abre lá, Josué 22, 23 e 24. Vamos terminar a leitura do livro de Josué. Vamos lá? Diz assim: Jesus abençoa, Josué abençoa e manda para suas casas as 2 tribos e meias. Então Josué chamou os Rubenitas e os Gaditas, e a meio tribo de Manassés, e disse-lhes: Tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou, guardastes, e a minha voz obedecestes em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos, por tanto tempo, até o dia de hoje, não desamparastes, antes tivestes cuidado da guarda do mandamento do Senhor vosso Deus. E agora o Senhor vosso Deus deu repouso a vossos irmãos, como lhe tinha prometido. Voltai-vos, pois, agora e ide-vos às vossas tendas, à terra da vossa possessão, que Moisés, o servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Tão somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou, que ameis ao Senhor vosso Deus e andeis em todos os seus caminhos e guardeis os seus mandamentos, e vos achegueis a ele, e o sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Assim Josué os abençoou e despediu, e foram para suas tendas. Porquanto Moisés dera herança em Bazã a meia tribo de Manassés, porém a outra metade deu Josué entre os seus irmãos, daquém do Jordão, para o ocidente, e enviando-os Josué também as suas tendas os abençoou. E falou-lhes dizendo: Voltai às vossas tendas com grandes riquezas, e com muitíssimo gado, com prata e com ouro, e com metal e com ferro, e com muitíssimas vestes. Reparti com vossos irmãos o despojo dos vossos inimigos. Assim os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e partiram dos filhos de Israel de Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, a terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores, conforme o dito do Senhor pelo ministério de Moisés. E vindo eles aos limites do Jordão, que estão na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, um altar de grande aparência. E ouviram os filhos de Israel dizer: Eis que os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar na frente da terra de Canaã, nos limites do Jordão, da banda dos filhos de Israel. Ouvindo isso, os filhos de Israel ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, para saírem contra eles em exército, e enviar os filhos de Israel aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés para a terra de Gileade, Finéias filho de Eleazar o sacerdote, e 10 príncipes com ele, de cada casa paterna um príncipe, e todas as tribos de Israel, e cada um era cabeça da casa de seus pais, nos milhares de Israel. E vindo eles aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e à meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, falaram com ele, dizendo: Assim diz toda a congregação do Senhor: que transgressão é esta com que transgredistes contra Deus de Israel, deixando hoje de seguir ao Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelastes contra o Senhor? Foi-nos pouco a iniquidade de Peor, de que ainda até o dia de hoje não estamos purificados, ainda que houve castigo na congregação do Senhor? Para que hoje abandonais ao Senhor? Será que, rebelando-vos contra o Senhor, amanhã se irará contra toda a congregação de Israel? Se é, porém, que a terra da vossa possessão é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós. Mas não vos rebeleis contra o Senhor, nem tampouco vos rebeleis contra nós, edificando-vos um altar fora no altar do Senhor vosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zera, transgressão no tocante ao anátema, e não veio ira sobre toda a congregação de Israel? Assim que aquele homem não morreu, só na sua iniquidade. Então responderam os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos milhares de Israel: O Deus dos deuses, o Senhor, o Deus dos deuses, o Senhor, ele o sabe, e Israel mesmo saberá.
se foi em rebeldia ou por transgressão contra o Senhor. Hoje não nos preserveis. Se nós edificamos altar para nos tornar de após o Senhor, ou para sobre ele oferecer holocausto e oferta de manjares, ou sobre ele fazer oferta pacífica. O Senhor mesmo de nós o requeira. E, se até antes o fizemos, foi em receio disto. Amanhã vossos filhos virão a falar a nossos filhos, dizendo: Que tendes vós com o Senhor, Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por termo entre nós. E vós, os filhos de Ruben e o filho de Gade, não tendes parte no Senhor? E assim bem poderiam vossos filhos fazer desistir a nossos filhos de temer ao Senhor. Pelo que dissemos, façamos agora e nos edifiquemos um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós, e entre as nossas gerações depois de nós, não seja um testemunho, para podermos fazer o serviço do Senhor diante dele, com os nossos holocaustos e com os nossos sacrifícios, e com as nossas ofertas pacíficas, e para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos não têm de partes no Senhor. Pelo que dissemos, quando for que amanhã assim nos diga a nós e às nossas gerações, então diremos: vede o modelo do altar do Senhor, que fizeram nossos pais, não para holocausto, nem para sacrifício, porém para ser testemunho entre nós e vós. Nunca tal nos aconteça que nos rebelássemos contra o Senhor, ou que hoje nós abandonássemos ao Senhor, edificando altar para holocausto, oferta de manjares ou sacrifício fora do altar do Senhor nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Ouvindo, pois, Finéias, sacerdote, e os príncipes da congregação, e os cabeças de milhares de Israel, com quem eles estavam, as palavras que disseram os filhos de Ruben, os filhos de Gade, os filhos de Manassés, pareceu bem aos seus olhos. E disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote. E disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: Hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometeste transgressão contra o Senhor. Agora livraste os filhos de Israel da mão do Senhor. E voltou Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com os príncipes dos filhos de Ruben e dos filhos de Gade, da terra de Gileade, a terra de Canaã, aos filhos de Israel, e trouxeram-lhes a resposta. E pareceu resposta boa aos olhos dos filhos de Israel. E os filhos de Israel louvaram a Deus. E não falaram mais de subir contra eles em exército para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade puseram no altar o nome Ed, para que seja testemunho entre nós que o Senhor é Deus. Josué exorta o povo a observar a lei do Senhor. Capítulo 23. E sucedeu que muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e Josué já fosse velho e entrando em dias, chamou Josué a todo Israel, aos seus anciãos, e aos seus cabeças, e aos seus juízes, e aos seus oficiais, e disse-lhes: Eu já sou velho e entrando em dias, e vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas essas nações, por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Vedes aqui que vos fiz cair em sorte as vossas tribos, essas nações que ficam desde o Jordão, com todas as nações que tenho destruído até o mar grande, para o pôr do sol. E o Senhor vosso Deus as impelirá diante de vós, e as expelirá diante de vós, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos tem dito. Esforçai-vos, pois, muito para guardares e para fazeres tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos apartai, nem para a direita nem para a esquerda, para que não entreis a estas nações que ainda ficaram convosco, e dos nomes dos seus deuses não façais menção, nem por eles façam jurar, nem os sirvas, nem a eles vos inclines, mas ao Senhor vosso Deus vos achegareis, como fizestes até o dia de hoje. Pois o Senhor expeliu de diante de vós grandes e numerosas nações, e quanto a vós, ninguém ficou em pé diante de vós até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1000,
pois é o mesmo Senhor, vosso Deus, o que peleja por vós, como já vos tem dito. Porquanto guardai muito a vossa alma, para amardes o Senhor, vosso Deus. Porque se de alguma maneira vos apartardes e vos achegardes ao resto dessas nações que ainda ficou convosco, e com elas vos aparentardes, e vós a elas entrardes, e a ela aparentardes, e a ela entrardes, e a ela a vós, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará mais a expelir estas nações de diante de vós, mas vos serão por laço e rede e açoite, as vossas costas e espinhos, os vossos olhos, até que pereçais desta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. E eis aqui eu hoje, pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nem uma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor, vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nem delas caiu uma só palavra. E será que assim como sobre vós vieram todas essas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos disse, assim trará o Senhor sobre vós todas aquelas más coisas, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Quando transpassardes o concerto do Senhor vosso Deus, que vos tem ordenado, e fordes e servides a outros deuses, e a ele vos inclinastes, então a ira do Senhor sobre vós se acenderá, e logo perecereis, e sobre a boa terra que vos deu. Então Josué está dando um recado ali para o povo, né? Capítulo 24. Josué traz à memória ao povo tudo que o Senhor já tinha feito por eles. Depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel, da além do rio: antigamente habitaram vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente e dei-lhe Isaque. E a Isaque dei Jacó e Esaú. Esaú dei a montanha de Seir para a possuir. Porém, a Jacó seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri ao Egito, como fiz no meio dele. E depois vos tirei de lá. E tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar. E os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavalheiros, até que o mar vermelho. E clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito, depois habitastes no deserto muitos anos. Então eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós, porém os dei na vossa mão, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel. E enviou e chamou a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir a Balaão, pelo que, abençoando-vos ele, vos abençoou, e livrei-vos da sua mão. E passando vós o rio Jordão, e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus, e os ferezeus, e os cananeus, e os heteus, e os gigazeus, os heveus e os jebuseus, porém dos reis da vossa mão. Porém os dei na vossa mão. Enviei vespões diante de vós, que os expeliram de diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, e isso não com tua espada, nem com teu arco. Eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nela, e comeis as vinhas e os dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e serviram ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos, servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio Jordão, da além do rio,
ou aos deuses dos amorreu, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Né? Escolham agora quem que vocês vão servir, né? Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir a nós e nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão. E o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu de diante de nós a todas essas gentes, até o amorreu, o morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoa a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos fazer bem. Então disse o povo a Josué: Não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: Sois testemunha contra vós mesmos, de que vos escolherdes o Senhor para o servir. E disseram: Somos testemunhas. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. E disse o povo a Josué: Serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos à sua voz. Assim fez Josué concerto naquele dia com o povo e lhe pôs o estatuto e direito em Siquém. E Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus, e tomou uma grande pedra e erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. E disse Josué a todo o povo: Eis que esta pedra nos será por testemunhos, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito, e também será testemunho contra vós, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herdade. E depois dessas coisas sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu, sendo da idade de 110 anos. E sepultaram no termo da sua herdade, em Timnat-Sera, que está no monte de Efraim, para o norte do monte de Gás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda viveram muito depois de Josué, e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Também enterraram em Siquém os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor. Pai de Siquém, para 100 peças de prata, porquanto foram em herança para os filhos de José. Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram no outeiro de Finéias, seu filho, que lhe fora dado na montanha de Efraim. Faleceu também Eleazar, né, que era o filho de Arão, que era o sacerdote. E aí Finéias, né, vai assumir. Gente, nós acabamos o livro de Josué. Né, as conquistas, nós podemos ver ali toda a conquista que Josué teve, né, da terra prometida, todo o trabalho que também foi árduo, né, não foi fácil, mas ele seguiu e chegou vitorioso. Agora nós vamos começar, amanhã, nós vamos começar o livro de Juízes. Nós vamos ver agora como será, né, com os juízes. Vamos começar a ler. Gente, fique com Deus, uma boa noite de sono para vocês e até amanhã.